Olá, tudo bom? Eu vou agora contar uma outra experiência que é estranha, né? Que não é normal. E se você se identificar com essa experiência, é legal, né? Significa que eu não sou o único, né? O único esquisito do mundo, não é? Mas é o seguinte, é na quinta série. Então eu vou falar uma coisa para você. Como que pode uma criança na quinta série, como pode ela tirar zero e tirar 10? Como pode? Como pode uma pessoa tirar zero e tirar 10? Não é verdade? É isso, é muito estranho, porque para tirar 10 você tem que saber muito, não é? E para tirar zero você não tem que saber, você tem que não saber nada. Mas então é uma experiência esquisita, né? Realmente é uma mostra ao mesmo tempo uma criança que tem altas habilidades, né? E ao mesmo tempo tem uma dificuldade muito grande, né? De, de conviver na escola, não é? Então é o seguinte, na quinta série eu estava indo muito mal em português, né? Nesse tempo todo eu sempre fui muito ruim em português, então estava indo muito mal em português. E estava tirando zero. Tirei zero na prova do primeiro bimestre, não é? Tal. E não sabia absolutamente nada. Não sabia nada. Tirava zero em português. Zero mesmo. Aí a minha mãe ficou preocupada com isso, né? Porque eu ia ficar reprovado, eu não ia passar de ano por causa de português. Aí a minha mãe conversou com a professora e combinou com a professora para a professora me dar aula particular, né? Então, eu comecei, né, a ir semanalmente na casa da professora ter aula particular. Comecei, a professora lá era uma mulher muito carinhosa, muito carinhosa mesmo. Me tratou muito bem, muito lá na casa dela, eu me senti assim em casa, na casa dela. Então, fui lá, né, a primeira semana, fui lá ter aula com ela, né? Aí gostei, aprendi, fui na segunda semana, fui ter aula com ela de novo. Aí ela me perguntou na segunda semana, ela falou: "Poxa, mas você está aprendendo muito rápido. Onde você foi criado? Você foi criado no interior do Amazonas, num local muito de educação muito escassa?" Porque ela estranhou, falou: "Poxa, mas essa criança é inteligente, aprende rápido e não sabe nada, então é porque ela foi criada num lugar ruim, né?" Aí eu falei: "Não, eu fui criado aqui na cidade mesmo, tal." Muito bem. Bom, depois da segunda semana, depois da segunda semana de aula particular com essa professora, eu comecei a fazer uma coisa lá na classe. Adivinha o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ensinar. Eu comecei a ensinar para os colegas. Comecei a ensinar português para os colegas, né? Ensinar português para os colegas. Aí foi a terceira semana com a professora também, aula particular, voltei. E aí sabia tudo, estava ensinando para os colegas, tudo, ensinando mesmo. Aí ia chegar a prova do segundo bimestre. E aí teve a prova. Aí o que acontece? Eu tirei 10 na prova. Eu tirei 10. Sabe o que é tirar 10? 10 significa que você sabe tudo. E na prova anterior eu tinha tirado zero. E tive 3 aulas particulares com essa professora, não é? Para eu poder aprender a matéria toda e tirar 10, não é? Então, o que mostra isso aí? Isso mostra realmente, né, uma criança de altas habilidades, mas que não estava num local que não era adequado, né, para ela, um local que não se adequava para ela. A escola era um local inadequado para uma criança de altas habilidades, né, que também tinha
outras coisas também, né? Mas então isso fica aí uma coisa, isso fica como eu falei essa experiência para ver se tem, né, para você, se você se identifica com isso, então você saiba que você não é a única pessoa, né? Mas a gente tem que ter cuidado quando a gente vê uma criança indo muito mal na escola, se você é professora, se você é professor ou se você tem um filho, uma filha que está indo muito mal na escola, você, antes de você dizer que essa criança é burra, antes de você dizer que essa criança é burra, preste atenção, procura ajuda de um profissional que saiba lidar, um profissional que saiba lidar com crianças assim, porque a pior coisa que tem é isso, é você não procurar ajuda e a criança ficar aí se sentindo, né, se sentindo péssima também, porque não consegue as coisas. Então procure ajuda. Então eu contei essa experiência só para falar para você, se você conhece alguma criança assim, procura ajuda para ela. Procura ajuda para ela, ok? Então, muito obrigado pela atenção. Desculpa a demora do vídeo, eu acho que foi meio comprido, né? Eu acho que eu enrolei muito para falar, mas tudo bem. Até mais.